Olá, sejam muito bem-vindos. A gente está na 17ª edição do Festival Comunicurtas e agora de manhã a gente está aqui com mesa de debates com os convidados, dessa manhã, e o pessoal, são os diretores das amostras que foram exibidas na noite anterior. Então eu queria pedir para cada um de vocês se apresentarem para a gente. Eu me chamo Nathan Serino, sou co-diretor do filme Apneia e é isso. Eu sou Carol Torquato Ledo, uma das diretoras de Apneia. Josinada de Moura Pereira e diretor de todas as suas traduções, com protagonista Fidélia Cassandra. Então, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente o que vocês acham do Comunicurtas, de estar participando de um festival como esse, a importância de um festival como esse. Bom, eu venho dizendo isso, que o Comunicurtas é uma janela muito importante para a produção audiovisual da cidade, da Paraíba, Então a gente tem um espaço que a gente precisa para mostrar os filmes da gente e que sem esse espaço a gente se desmotiva a fazer. Então existe uma importância muito grande da gente ter essa possibilidade de mostrar os filmes para as pessoas, porque isso acaba incentivando até que outros realizadores produzam, para que a gente que já vem produzindo há algum tempo continue produzindo, Porque a primeira janela que a gente sempre tem mais possibilidade de entrar é em casa. E é a partir de casa que a gente começa a fazer carreira de filme, geralmente. A não ser que você seja um diretor muito bambambam e que comece já em Gramado, mas o caminho natural é a gente estar primeiro aparecendo aqui, dentro da nossa terra. E isso é muito importante que o Comunicurtas mantenha, continue fazendo, para que a gente tenha outras telas depois. Sim, é muito importante mesmo um festival como esse para a cidade, para as produções locais e para a visibilidade também das produções. Acredito que foi o filme de vocês que foi exibido a noite passada, a Apneia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a ideia do filme, o conceito, o que motivou vocês a criarem essa obra. A Apneia surgiu com 2 textos que Nathan e eu criamos e veio dessa ideia colaborativa no meio de uma pandemia. E a gente, a princípio, era como algo para externar o que a gente estava sentindo naquele momento. E roteirizar um sentimento que vinha com todos os acontecimentos que estavam de doença, de isolamento, de solidão, de ansiedade. Então a gente tentou expressar isso através de um roteiro. Tanto que, a princípio era um filme não trama, a gente não sabia muito bem o que ele era esse cinema mais experimental mesmo, sobre um sentimento. E daí a gente conseguiu juntar uma equipe que comprou nossa ideia e conceitualmente, visualmente, transformar o Apneia o que ele é. Acho que já um detalhe outro. Mas tem um pouco da não trama, Então, eu sou professor de roteiro na Universidade Federal, trabalho no curso de arte e mídia. E eu noto que sempre quando a gente fala de roteiro, existe uma dificuldade muito grande de exemplificar o que é um roteiro de não trama. Então a gente está muito acostumado com um roteiro tradicional, que tem uma curva dramática, que tem um desenvolvimento de personagem, então é tudo muito quadradinho. E aí sempre eu falava, não, mas existe um outro roteiro que não é isso, existe uma forma de fazer que não é assim. E é uma tendência que se tem muito próximo do cinema experimental. E aí faltava alguma coisa até para mim, acho que eu, dentro da minha carreira cinematográfica, eu testo coisas o tempo todo. Então já fiz filme de época, já fiz filme preto e branco, aí esse agora é debaixo d'água. Então eu gosto de experimentar. E foi o momento que eu falei assim, Carol, é a hora de fazer um filme não trama, é a hora de chegar perto ali da videoarte, beirar a videoarte. A gente está querendo falar de uma coisa que não tem história que dê conta de falar, a gente está querendo falar de um sentimento, dessa falta de ar que a gente sentia, às vezes por causa do Covid, às vezes por causa de política, que a gente se viu num momento político muito delicado. E aí o Apneia vem com essa experimentação, tanto minha academicamente quanto nossa esteticamente, mas é fazer um filme que fosse muito mais liberto de trama, de enredo, de personagem. Tanto que os 3 personagens eles são, na verdade, um simulacro de uma coisa só. É como se um personagem passasse por 3 corpos no filme da gente. Justamente para se dizer que não tem personagem. Ele tem uma simbologia de personagem, mas ele não é um personagem. Tanto que o Apneia, ele muda conforme o espectador.
Cada pessoa vai ter uma interpretação diferente. Até então tem sido a resposta É. que nós recebemos. Cada um vai entendê-lo de uma maneira diferente. Justamente porque é um filme, não trama sobre sentimento. Então depende muito da subjetividade de cada um. Muito interessante esse conceito de não trama. Parece muito que o personagem principal do filme é o sentimento, né? É a própria sensação que a pessoa que está assistindo vai sentir. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse tipo de roteiro, né? Para mim é um pouco novidade. Eu queria que vocês conversassem um pouco mais sobre esse tipo de conceito, de trama. Tem um cara que ele fala muito disso, que é o Robert McKee. Ele tem um livro que, hoje em dia, ele é o livro mais conceituado de roteirização de manuais de roteiro. Chama Story. E ele faz uma pirâmide com 3 tipos de roteiro. Um que ele chama de arquitrama, que é a trama convencional da gente, né, com finais fechados, personagens bem definidos, protagonismo atuando, né? Ele chama outro de mini-trama, quando a gente se afasta um pouco disso e faz filmes com finais abertos, filmes com multitrama, né, várias histórias ao mesmo tempo. Então não chega a ser uma fórmula fechada, mas ele se abre a algumas possibilidades. E ele tem uma antitrama, que é quando a gente joga tudo isso no lixo, né? Quando a gente faz um filme que não tem uma realidade consistente, ele lida com coincidências, ele não tem personagens que atuam de forma muito proativa, então ele realmente pega aquela fórmula e joga fora. É meio como, guardar as devidas proporções, mas Picasso fazia com a pintura. Ele sabia desenhar muito bem, ele era um ultra realista no desenho. E aí veio a fotografia e fez aquilo que ele sabia fazer muito melhor. Foi uma reprodução da realidade muito melhor do que ele conseguia fazer como expert naquilo. Então o que é que ele fez? Não, já que a fotografia deu conta de reproduzir o real, eu vou criar agora uma coisa que a fotografia não faz. E aí ele cria o cubismo. Então é mais ou menos isso que a terceira trama faz. Ela reconhece que existe uma forma de contar a história, uma quadradinha, todo mundo gosta, está na Netflix, mas ela diz, eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma coisa diferente e vou usar no formato, apesar de estar ainda fazendo cinema, ainda ter fala. O Apneia tem fala, o Apneia tem ação dramática, o Apneia tem trilha, mas ele não tem um enredo, ele não tem uma trama elaborada com isso meio fim, um conflito que vai ser resolvido porque o personagem vai fazer alguma coisa. Não, ele é aberto para a gente sentir o conflito e é isso. Sinta o conflito e como você lida com ele. É tanto que no final do filme os personagens conseguem sair da água, mas se você perceber eles estão no limbo, eles estão no vazio. A voz ecoa, o fundo é preto, tipo, saiu, mas saiu para onde? É onde cada um entra com a sua subjetividade. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Que vocês falaram aí, não, é hora de fazer videoarte, não foi isso? É próximo, é bem próximo. Pronto, aí como o cinema é considerado uma arte, 7ª arte. Então, se é uma arte, qual a diferença do cinema, que é uma arte, para o videoarte? Qual a diferença dos dois? É porque assim, eu falo do audiovisual, né? O audiovisual como um guarda-chuva. E aí o cinema é uma dessas coisas que está debaixo desse guarda-chuva. Então a gente tem o vídeo, a gente tem o cinema, a gente tem a videoarte, tem a videodança, tem a videoperformance. Então existem várias formas de manifestação do vídeo, do audiovisual. E o cinema é uma delas. E acaba que a gente vive uma época de muita fronteira porrada entre essas linguagens. As coisas se misturam muito. Em tudo, Então, né? No geral. Tudo. Então ontem a gente teve, por exemplo, o Fantasma Neon, né, que é um filme que foi exibido, que ganhou Brasília, inclusive o melhor filme do Brasília. E ele começa com dança, depois vai para o documentário, cai na ficção, termina com performance, então tudo se mistura. E é muito simbólico que ele tenha ganhado Brasília, porque realmente é uma experimentação desse borramento de fronteira. Uhum. É uma experimentação de formato, que os festivais estão querendo, porque a gente vive hoje numa época do algoritmo. Então as narrativas elas obedecem ao algoritmo para dar audiência, o que vai dar certo. É sempre a arte e trama, é sempre a forma. Então se você quebra a forma, você quebra o algoritmo, você provoca uma coisa diferencial, você provoca o original. Então é bem por esse caminho aí. Então não tem como dizer uma fronteira entre uma coisa e outra, porque estão se apagando as fronteiras entre uma coisa e outra. A gente vive essa época desse borramento. No jornalismo tem muito isso mesmo também. Muito convergência de formatos, de linguagens, inclusive do jornalismo com o entretenimento, também com o cinema. Então, tem muita coisa que você não sabe classificar. O que é isso? Não sei. É um pouco de várias coisas. Beleza. Muito interessante. É como se fosse uma arte abstrata ligada ao roteiro, né? É muito legal. E falando de roteiro, né? De roteiros interessantes, diferentes, eu queria agora passar a fala para a Cineday. Eu acertei o nome que o pessoal
ter dificuldade de acertar o nome. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o filme Todas as Traduções, né, o nome? E aí eu vi o senhor dizendo que se tratava de um documentário musical. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente. Vou falar. Em primeiro lugar, que dizer que é comum, meu nome é Sinada, mas a gente confunde, e é difícil assim. Eu errei também. Não, esse erro é comum ao longo do tempo, Sidney, Sinadei, é tranquilo, Sinedia, um bocado de coisa assim, mas é Sinadei. Então, mas está tudo tranquilo, E segunda coisa que eu queria deixar também claro e enfatizar é que eu fiquei muito feliz por estar, esse filme foi selecionado muito curto. Eu achei importante ele estar aqui, né, neste festival. É o primeiro longa que eu faço, com a protagonista Fidélia Cassandra. Então, estou muito feliz, assim, porque o Comunicute é, acima de tudo, um festival que tem relevância nacional também. É aqui que tem relevância nacional. E aí a gente divulga a nossa cultura, né, cinema, e eu acho isso importante, e enfatizar isso aí, dessa alegria e felicidade por estar neste evento. Sobre o filme especificamente, ele é um documentário musical. Foi essa linha que eu quis apontar, né, e apresentar um documentário musical. E nesse sentido, para apresentar, né, as múltiplas facetas da artista Fidélia Cassandra, porque ela é poeta, ela é cantora, ela é intérprete, ela é compositora e além de mais, ela é professora também. Né? Tem uma série de facetas que essa artista aqui de Campina Grande tem. E, por outro lado, faz muito tempo que ela está na estrada de apresentar, né, o seu trabalho artístico. Né? Ela faz muito tempo. Então a intenção foi essa, o objetivo foi esse, achar que o cinema tem essa possibilidade, né, de você fazer um registro, né, dessa temática, a temática de um artista ao longo do tempo, e mostrar que ela já vem desde a década de 80, 90, e está aí. Então o cinema tem essa possibilidade. E nessa linha de também experimentar, no meu caso, tentar experimentar uma linha de documentário musical. Né? E nesse sentido, ele colocou e veio uma articulação entre a música, entre o balé, entre a poesia, né? Entre o grupo de choro, uma série de artistas, né, combinados para a apresentação desse produto. Tem os maestros, né? Jorge Ribas, tem o Jonas Sampaio, tem o Adeildo, né? Tem pessoas que tem outros artistas que aparecem apresentando um poema. E tem uma tentativa, às vezes, né, talvez sutil, mas explícita também, de fazer um diálogo com o cinema. Tem algumas coisas que busquei de influência nela, do tempo de apresentar um documentário, mas numa linguagem cinematográfica, na medida do possível, dialogar com o cinema. Então, tem referências a filmes clássicos, tem referências a diretores, mesmo assim, tem algumas referências cinematográficas ligadas à questão do documentário musical, não é nem documentário, mas filmes musicais. Né? Filmes musicais. Então, e dentro das possibilidades também de fazer esse filme, foi também tempo de Covid, foi um tempo que eu também sofri um acidente, passei um tempo para me recuperar e para retomar esse projeto do filme e concluir. Né? Demoramos no total 6 anos para fazer. Terminamos agora em novembro, demoramos 6 anos. E esse corte, esse último, que a gente faz outros cortes, né? Fica muito longo, fica nos 5 pontos. Você vai dizer, esse eu gostei. Os outros eu achava que tinha alguns problemas assim, de tempo, de coisas assim. Esse não, vou fazer desse lado, aí quando eu disse, eu quero fazer quando eu vi, eu disse, não, esse projeto é o meu próprio. É a minha versão que eu quero apresentar. Então foi esse que eu apresentei aqui.
Muito interessante. O senhor falou sobre referências, né? Que teve muitas referências e referências de musicais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas referências. Quais foram? Bom, aí tem Cantando na Chuva, né? Cantando na Chuva. Aí tem Avisa os Navegantes, né? Avisa os Navegantes, tem referência das Avisos Navegantes, de Tomara que Chova, né? Lá no final. Tem. E Cantando na Chuva está no começo do filme, tá, ao longo do tempo também, bem explícito, assim, nas cenas. E tem esses outros, né? E esses são os dois básicos. Diálogo com alguns diretores, uns toques desse mundo. E assim, foi dentro possível, foi dessa forma. Muito legal. Vocês, ambos, os convidados, falaram sobre o período pandêmico, né? O período da pandemia. Todos os filmes foram feitos no período da pandemia, e vocês também? O nosso foi contemplado pelo Leal do Blanc. 2020, final de 2020. E a gente gravou em 2021. Então eu creio que todos vocês devam ter perpassado em algum momento por alguma complicação, alguma dificuldade vindo desse período, né, da pandemia. Sim. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso pra gente. Olha, Fala do perrengue dos testes. assim, nós esperamos para gravar, porque o nosso filme era impossível pelos ambientes que a gente havia escolhido para gravar, da gente conseguir manter uma segurança. Então, assim, só piorava, né, a situação em 2020. Em 2021 só piorava. A gente chegou um momento quando melhorou, que a gente tomou vacina, a gente conseguiu que parte da equipe tivesse com pelo menos uma dose, a gente resolveu gravar. Só que vamos fazer teste com todas as pessoas antes da gente gravar. Quando a gente está no set, recebemos os resultados que 3 pessoas, foram 3, Maiara, Romero e 2 pessoas. Então, 2 pessoas haviam testado positivo para a Covid. No dia. No dia, a gente estava lá, sentado, esperando para começar a gravar. Nós mandamos essas pessoas para fazer um segundo teste, porque como tinha sido de sangue, poderia ou não dar um problema. Então a gente foi para confirmar. Era o produtor e o diretor de som. A produtora e o diretor de som do filme. Eles todos fizeram um teste, ainda bem que não estavam com Covid. Mas foi um perrengue. Na hora a gente parou, já ficou tentando pensar em mil soluções para substituir em cima da hora aquele profissional que estava com a gente, fazendo decupagem de roteiro, saber tudo que a gente queria. Porque uma das condições que se bota para a máscara é que se ela umedece um pouco, que seja, você tem que trocar. E a gente estava gravando debaixo d'água. E a gente gravando debaixo d'água e tem uma sala que a gente inundou. Então a gente inundou, entre aspas, né? Selou as saídas de água e botou um encanamento, construiu um encanamento ao redor para fazer chover dentro da sala. Então era água o tempo todo. Estava debaixo d'água, tomando banho, gravando, guarda-chuva em cima da cama, ou mergulhando. Então não tinha como ficar com máscara. Então teve que esperar essa curva cair. Foi bem no vale, nas 2 curvas que a gente gravou ali. Mas ele teve que esperar uns 8, 9 meses para começar a gravar. Pra gente poder se sentir seguro e que a nossa equipe também se sentisse. A gente sempre prezou muito pelo cuidado de todo mundo. E assim, a gente deu certo. No final a gente saiu, todo mundo fez teste, bonitinho, todo mundo se comportou bem em termos de máscara, de uso de máscara de proteção. Só que na hora que a gente estava na piscina não tinha como, né? A pior parte foi adaptar o lanche, que aí tem que ser tudo em saquinhos isolados. Eram as marmitinhas para todo mundo. E geralmente em set você bota uma mesa para todo mundo ir lá e se servir. Dessa vez não, cada um com o seu pacotinho de lanche. Mas E assim, sem ter muito recurso. A gente teve um edital, né, e acho que foi o que permitiu que a gente fizesse isso. Mas a gente teve que destinar parte desse valor para as EPIs, para fazer as coisas de maneira mais segura para todo mundo. Porque a gente tem que comprar, para servir as marmitinhas, a gente teve que comprar todos os depósitos, tudo separado para todo mundo. Máscara, álcool, máscaras, textil, tudo assim. Quanto tempo, mais ou menos, levou para vocês encerrarem as gravações? 3 dias a gente fez. No quarto teve um outro dia. A gente fez numa segunda-feira à tarde, mas foi 3 dias, 3, 4 dias. Agora a gente não gravou, os horários da gente foram bem fechados, assim, a gente não fez sets muito longos. Porque tinha questão de estar debaixo d'água. Né? Como a gente gravou ali em setembro, outubro,
estava muito frio, que a gente foi atrás da maior piscina de Campinas, né, que é a da ABB, que é a mais E profunda. não é aquecida. Não é aquecida, não esquenta muito nem pelo sol natural, assim. É uma piscina fria porque ela é funda. E as piscinas fundas, elas realmente são mais frias. E a gente precisava gravar à noite. A gente precisava da escuridão para podermos controlar a iluminação da piscina. Então era à noite, a gente tinha que gravar à tarde. E por isso a gente acabou reduzindo um pouco. Não tinha como, até pra gente, né? A gente, a atriz, o câmera, ficar muito tempo dentro d'água. Porque por isso podia ter consequências sérias. Então a gente controlava muito isso, assim, sair, se aquecer, tomar um café, tomar um chocolate quente para ver se voltava para entrar na piscina nova. E nesse sentido foi muito importante fazer uma direção dupla, porque eu entrava, ficava na água 2 horas, aí saía, Carol entrava, e aí a gente ficava revezando, porque a gente ficava de 7 da noite até 11 dentro d'água. Então tinha que alternar, porque senão não dava conta, porque era muito frio. Inclusive a gente tinha um bombeiro que ficava acompanhando as gravações, e chegou a um ponto em que o bombeiro olhou e mandou a gente acabar a gravação. Eu disse, fulano de tal ali vai ter hipotermia, tem que parar agora. E a gente teve cenas que a gente teve que descartar, porque não dava tempo de gravar. No final a gente até assumiu uma linguagem mais livre ainda dentro da água, porque a gente percebeu que não dava para fazer todos os planos que a gente pretendia, porque é muito complicado. A gente, para poder ver, a gente gravava com a GoPro, ia para o computador, sentava para assistir, para poder ver se estava mais ou menos do jeito que a gente queria, e voltava para a piscina. Então tinha todo um processo aí que fazer tudo que a gente tinha planejado da piscina não foi possível. Mas acho que no final o resultado a gente ficou muito feliz. Porque a edição ajuda, né? Você pega, filma muita coisa e a edição você sai pela magia da edição, né? Você vai dar um jeito lá e o filme acontece. Mas eu acho que enquanto experiência, assim, os experimentos que a gente fez nesse filme, de iluminação, de construção de uma estrutura para inundar a sala, de uma maneira ou outra a água subia, né? Subia, dava uns 4 dedos d'água. A gente trabalhou com água que a gente nunca tinha feito. Assim. Eu nem enquanto produtora, eu acho que Natan também enquanto diretor. A piscina, filmar dentro d'água foi um grande desafio. A gente pesquisava vídeos na internet, assim, de linguagem que a gente queria, a imagem como a gente queria reproduzir, mas no final acabou sendo, você entrou na piscina e a gente percebeu, acho que vai ser assim. A gente precisou entrar dentro d'água para ver. E o outro foi a iluminação do espaço do quarto deles. Porque aquilo dali não tem pós-produção, foi toda feita no set. O azul foi todo feito por Felipe, assim, com filtro. O quarto ele estava daquela hora, quase como uma realidade paralela quando a gente entrava dentro daquele quarto. E foi toda feita na produção. Então também já foi todo um experimento novo ali com iluminação que a gente fez. Muitos desafios, né? E para o senhor, quais foram os desafios envolvendo a produção do filme? Tem vários. Primeiro eu queria só lembrar que em termos de referências musicais, basicamente Cantando na Chuva, Avisa os Navegantes, tem Vim Vendes, que ele filma coreografia, e tem Nelson Pereira. Assim, só de 4 assim, referências que tem no filme. E sobre desafios, o primeiro é o seguinte, para a gente fazer essa coreografia, quando assim que veio a Covid, o pessoal, não, a gente não vai se reunir, não. A gente não vai gravar, não. Então vamos esperar. Tem que ter paciência. Tem que esperar. E por outro lado, depois que passou um tempo, uma pessoa ficou grávida e disse, não, tem que esperar. Então vamos esperar, a pessoa está grávida, né? Vamos esperar. E vamos ter que esperar, paciência mesmo. Nós estamos lidando com artistas, mas e ao mesmo tempo pessoas. Então a pessoa não pode agora estar grávida, então vamos esperar, passar esse período todo dia, para a gente retomar e gravar a coreografia com o pessoal. E foi todo esse tempo, isso que envolveu esse período todo, envolveu 6 anos para a gente ter esse produto acabado. Então a pandemia foi um entrave nesse tipo de outros problemas que ocorreram que são normais, né, como isso. Qual é a outra questão? Era mais essa, em volta dos problemas e as dificuldades mesmo, ligada à pandemia, principalmente, né? Acho que grande parte das produções que estão sendo exibidas agora devem ter passado por esse período, né, de dificuldade na pandemia. E é muito interessante ver que teve um resultado satisfatório para vocês, mesmo com tanto perrengue, como se fala, né? O perrengue de produção, que eu acho que toda produção tem o seu próprio perrengue. E aí eu queria saber
de vocês, se vocês receberam algum feedback, alguma resposta positiva das exibições, né? Como foi para vocês ter o filme exibido tanto no Comune Curtas? Eu não sei se foi exibido em outros festivais também. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a resposta da produção, né? Se o resultado foi satisfatório para vocês, se transmitiu aquilo que vocês esperavam. Em primeiro lugar, eu estou apresentando agora, né, esse Comune Curtas aqui. Mas eu acho que quando a gente já coloca o nome que o filme está selecionado e tal, já tem outros informes de gente de outro estado que conhece a gente, que está sabendo que tem uma produção cinematográfica, um filme assim, já mostra positivo. E aproveitando que tem a ver, faz parte também, hoje esse mesmo filme vai ser apresentado no filme, todas as suas traduções, vai ser apresentado no Cine Clube Memorial. Então, hoje vai ter no Cine Clube, então lá também a gente tem outras pessoas, a gente vai debater, faz parte do processo de divulgação do filme. Né? Na sequência a gente vai colocar em outros festivais, e participar de outros debates, e é assim que é o movimento do filme, né? Da divulgação. Bom, o nosso é o primeiro festival, tentar estreando aqui, né? O que é muito gratificante para a gente, que é nosso teto. Então, é um momento que a gente tem de juntar a equipe. Nenhum outro festival a gente vai ter tanta facilidade de juntar a equipe para ver juntos, né? Que não seja aqui. Então, a gente está começando a receber as primeiras impressões. Geralmente, a coisa que chama muita atenção para a gente é que as pessoas se identificam por motivos diferentes. Então, já teve gente que associou diretamente à Covid porque tem a cena do looping e as pessoas se viram ali presas em casa durante a pandemia e se representaram naquilo. Já teve gente que disse que a gente fez porque o presidente imitou alguém morrendo com falta de ar e o filme é uma resposta a isso. Já teve gente que viu depressão. Então, essa recepção do filme que vai para além da trama é boa porque ela abre imagem para que muita gente traga informação nova que a gente às vezes nem tinha percebido no filme e acaba agregando para essa interpretação da gente mesmo, em cima do que a gente fez. Tem coisas que as pessoas observam que a gente fica pensando em caramba, então pensou nisso, mas cabe, né, imaginar dessa maneira. E acho que aí está a beleza, né, da coisa. Acho que um comentário que eu recebi que para mim foi muito bom, eu repito isso, quando disseram assim, o filme é uma mistura de Que Massa com Acaba Logo. Então, eu acho que essa é a melhor crítica do filme, porque é exatamente isso. Assim, a gente quer que as pessoas sintam que massa, filme legal, mas ao mesmo tempo que as pessoas fiquem angustiadas. Pô, esse filme está demorando, né? Porque é essa sensação de claustrofobia, de realmente você perder o ar, querer que aquela sensação acabe como você quer que o filme acabe também, porque é aquilo que incomoda. Então, acho que isso é um objetivo. Sim. Foi muito legal o debate com vocês agora de manhã. Eu agradeço a presença de todo mundo. Agradeço vocês que acompanharam a gente até aqui. Hoje à noite a gente vai ter a Mostra Tropeiros e a Mostra Brasil aqui no Teatro Municipal. Vai ser às 7 horas, não é isso? Às 7 horas. Pode vir comparecer, assistir, acompanhar os filmes que serão exibidos. E amanhã, pela manhã, a gente também vai ter mesa de debates com os convidados da noite. Muito obrigada a todo mundo. Vocês querem fazer alguma consideração final, falar alguma coisa? Só agradecer mesmo a oportunidade de debate. Assim, Agradecer. Convidar as pessoas também para comparecerem ao Comune Curtas, né, para prestigiarem o evento, porque sem público também o evento não se sustenta. Né? Então é feito para toda a comunidade de Campina Grande, para que a gente se conheça, se veja. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é que um país sem cinema é como uma casa sem espelho. Né? Então, se a gente não vem se ver, a gente não se representa, a gente não se enxerga ali. Então, que Campina venha ao Comune Curtas, compareça e prestigie esses filmes que estão mostrando a gente. Né? A nossa cara que está ali. Vocês não vão ver isso na Netflix, não vão ver isso na Globo, vão ver aqui. Né? E está de graça, então compareça. Acho que agradecer a oportunidade de exibir uma primeira em Campina Grande, né? E é isso, assim. Nossa participação aqui, agradecer a nossa participação. Compareçam ao Comune Curtas, vejam as nossas produções, votem nelas e... Exato. A gente é que agradece a participação de vocês. Eu que agradeço pelo debate e, sobretudo, pelo filme estar selecionado aqui no Comune Curtas. As pessoas também assistem, outra possibilidade, e também pode criticar o filme. Muito obrigado.
Então é isso, pessoal. A programação do Comunicurta segue até essa quinta-feira e muito obrigada por acompanhar a gente.